Boa tarde, senhores. Damos início aos nossos trabalhos às 14h49. Essa audiência pública para apresentação do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa no município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício 2020. Da nossa comissão estão presentes os vereadores Nilton Dias Bastos e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. O vereador Flávio Brito faz parte da comissão, mas está no Congresso de Municípios. Quero registrar aqui que houve o convite, né, aos diretores da Prefeitura Municipal, como representantes do prefeito, também como autor do projeto. Na ausência dos diretores, vou dar início a esta audiência, e o projeto será apresentado pela servidora Madeli Fátima Figueira, assessora técnica legislativa desta Casa de Leis. Antes de iniciarmos a audiência pública, esclareço que a mesa será conduzida da seguinte forma. Os vereadores inscritos em livro próprio terão 3 minutos para formular questões, sendo facultado a critério do vereador e do convidado réplica e tréplica. A assessora técnica legislativa responderá questões pertinentes ao tema, formuladas pelo público por escrito ou impresso próprio, distribuído na audiência. E se não tiver condições de fazê-lo no momento, responderá posteriormente por escrito aos interessados, que deverá deixar registrado seu endereço. Portanto, nesse momento, eu passo a palavra à senhora Madeli de Fátima Figueira. Você tem 20 minutos, mas fique bastante à vontade. Boa tarde a todos. Então, a Câmara se reúne mais esta vez para realizar a audiência pública da LOA 2020. Os trabalhos estão sob o comando da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidida pelo vereador Niltinho, pelo Flávio e pelo vereador Guto. O projeto que trata da Lei Orçamentária Anual para 2020 é o projeto número 82. A audiência pública ela tem uma previsão legal que consta na LRF e no Estatuto das Cidades também. As peças elas são compostas pelo PPA, pela LDO e pela LOA, conforme previsão do artigo 65 da Constituição Federal, nos artigos 4º e 5º, da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal também prevê o orçamento, né, as peças orçamentárias. O orçamento ele é composto, então, por 3 peças, iniciando pelo PPA, com período de 4 anos, em seguida a LDO e a LOA, pelo período anual. Então, em meados de junho, a Câmara recebeu, votou e aprovou a LDO, e hoje a Câmara está tramitando na Câmara, então, a LOA, que é o último estágio do orçamento, quando a gente toma como base o ano. O projeto, quando ele chega na Câmara, ele obedece uma tramitação. Então, a gente traz aqui esse cronograma, a deliberação da LOA de 2020. Então, o projeto foi recebido pela Câmara. No dia 7/10, ele foi lido em plenário. No dia 11, a Câmara já tinha providenciado a publicação, dando ciência à população que o projeto já estava na casa. Do dia 14 ao dia 23, é o período que os vereadores têm para apresentar emendas ao projeto. Hoje, nós estamos realizando a audiência pública. No próximo dia 24 até o dia 7 de novembro, a Comissão de Orçamento recebe o projeto para emitir o parecer, tanto quanto ao projeto, quanto às emendas. E a previsão de votação é para a data do dia 11 de novembro, em primeiro turno, e o segundo turno, dia 18 de novembro.
Lembrando que, como as datas de votação fica a critério do presidente da casa, pode haver alguma mudança em relação à votação. Então, o projeto, como eu disse anteriormente, é o projeto 82. O projeto está disponível no site, para quem quiser e precisar consultá-lo. Bom, o que o projeto traz, o que o projeto apresenta? O Executivo, então, mandou um projeto com uma receita estimada de R$ 325.200.000, a despesa fixada no mesmo valor. Então, quando a gente faz uma comparação, para saber se está tendo alguma evolução, como está essa receita no município, a gente vê que 2019, o ano que ainda está em execução, a receita foi R$ 314.845.000. Então, nós tivemos um crescimento modesto, mas houve, até considerando, né, a conjuntura política do país, a gente, então, percebe um crescimento de 3,29% em relação ao exercício em curso, quando a gente compara com o projeto que foi apresentado na Câmara o ano passado. Como o ano ainda está em execução, a receita, então a gente toma como base, sim, o projeto anterior aprovado pela Câmara o ano passado. Então, nesse gráfico, a gente consegue visualizar realmente um crescimento modesto, né, pequeno. E quando a gente fala da divisão, como é que essas receitas estão distribuídas? Então, a gente tem, no caso da categoria econômica, a gente então verifica lá as receitas correntes, respondendo com R$ 319.994.000, e as receitas de capital, R$ 5.206.000, totalizando os R$ 325.200.000. Como que as receitas estão distribuídas? Basicamente, a gente pode dividir o orçamento em 3 órgãos: a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fundo de Seguridade. Como a Câmara Municipal não responde por nenhuma receita, a gente divide, neste momento, apenas a Prefeitura e o Fundo de Seguridade. Então, nós temos a Prefeitura com 93% das receitas e o Fundo de Seguridade com 7% das receitas dos 325 milhões. Então, esse gráfico demonstra, né, a maior parte, sim, da Prefeitura e a fatia menor de 7% pertencente ao Fundo de Seguridade do município. Aqui, nesse quadro, a gente traz uma comparação da receita estimada e da receita realizada. Então, a gente vê em 2015 com uma receita, uma estimativa, a realização ali praticamente empatada. 2016 e 2017 foram anos mais difíceis, que a realização da receita acabou ficando menor do que a Prefeitura, que o Executivo tinha estimado. Ali, em 2016, uma realização significativa, né, abaixo, né, de quase 8%. Em 2018, a gente já observa uma recuperação, empatando quase com a previsão e a realização da receita. E onde que estão, e quais são, né, essas receitas, a fonte, de onde que elas estão vindo? Então, nós temos lá as receitas correntes, que é formada pelas receitas tributárias, de contribuição, a receita patrimonial, as transferências e outras receitas correntes, somando 306 milhões. Nós temos as deduções, né, que ajudam a compor principalmente o Fundeb. Temos ali, então, as receitas interorçamentárias, que são as receitas do fundo, as receitas de contribuição, né, que são do fundo, e as receitas de capital, no valor ali de 5.206.000, uma alienação de bens, valor simbólico de 6 milhões, e a transferência de capital, que ela é composta basicamente pelo DAD. Aqui também, ainda voltando a falar das receitas, a gente tem o quadro, né, de 2019 e 2020. A gente também consegue verificar a evolução da receita. De forma geral, não um crescimento tão significativo, modesto também.
As receitas de capital, que chamam um pouquinho mais a atenção, que ela não evoluiu, pelo contrário. Em 2019, nós tínhamos quase 19 milhões previsto, contra 5 milhões desse ano. Isso significa... O que aconteceu, né, lá em 2019? Em 2019, a Prefeitura tinha bastante convênios assinados, contra uma previsão baixa agora para 2020. Não que ela não possa vir a acontecer, mas, por hora, quando montaram a peça, não tinha nada assim, né, de certeza de convênios que poderiam ser firmados. Então, essa é a principal justificativa para as receitas de capital estar tão baixa em relação ao exercício de 2019. Mas, repito, nada que não possa vir a acontecer no ano seguinte. Havendo convênios a serem firmados, tanto com o governo federal quanto o governo estadual, o Executivo manda para a Câmara as aberturas de crédito especial e adequa a peça orçamentária. Ainda falando das receitas, esse quadro, eu trouxe esse quadro da apresentação que a Prefeitura fez no último dia 26, quando ela promoveu a audiência também para tratar da LOA 2020. Então, esse quadro, a fonte dele é da audiência pública da Prefeitura. Na verdade, o que ele vem mostrar para a gente? O que a gente já viu anteriormente, né? Que o Executivo, a Prefeitura, o município de São Roque, ele é extremamente dependente dos recursos que veio do governo federal e estadual. 1/3 é recursos próprios e o restante acaba sendo realmente tudo financiado pelo governo federal e estadual. Agora, falando das despesas, da aplicação dos recursos. Então, assim como a receita, demonstrando o equilíbrio na peça orçamentária, teremos os 325 milhões e 200 mil reais para aplicar no município, crescimento de 3,29%. E como é que estão os recursos distribuídos? Estão lá. Então, como eu disse anteriormente, basicamente ele está dividido entre 3 órgãos: Prefeitura Municipal, Câmara e Fundo de Seguridade. O Fundo de Seguridade com 7, alguma coisinha, a Câmara não alcançando ainda os 3%, e a Prefeitura ficando com a maior fatia do bolo, 90% dos recursos. Como deve ser, de fato, né? A Prefeitura sempre, porque é o Executivo que executa, realmente tem que ficar com uma parte da aplicação dos recursos. Aqui a gente traz, então, a aplicação, as despesas, como é que ela está distribuída. Também receita em despesas correntes, despesas de capital e a reserva de contingência, que é uma obrigação também do Executivo e do Fundo de Seguridade. Então, temos para 2020 as despesas correntes, 305 milhões, que é aquela que vai financiar a máquina na questão pagamento de pessoal, encargos, água, luz, merenda, enfim, é a manutenção do dia a dia da Prefeitura. E as despesas de capital, basicamente equipamentos, obras, pagamento do empréstimo também, vereador Guto, fica dentro dessa despesa. A Prefeitura fez, ano passado, um empréstimo. Exatamente. Aí tem que pagar o principal, né, pagar o empréstimo. Então, sai daí o valor para pagamento. Não, da despesa de capital. O principal da dívida sai daí. O principal da dívida sai daí. Então, esse quadro também demonstra como é que estão distribuídas as despesas correntes, a maior parte do bolo, as despesas de capital menor, consequentemente, e a reserva de contingência. A reserva de contingência, aí está, tanto do Fundo de Seguridade quanto da Prefeitura. A Prefeitura, a partir do segundo semestre, via de regra, o que não é usado como reserva, ela pode reverter em outras aplicações, tanto de capital quanto de manutenção em geral. Então, esse quadro mostra as despesas correntes e as despesas de capital em 2020 e as despesas correntes em 19 e 20. Então, a gente vê lá que as despesas de capital em 2019 era mais significativa, em 2020 realmente teve a queda, como a gente já viu lá anteriormente, e a gente também observa as despesas correntes que financiam a máquina, de forma geral, aumentando, né?
E onde é que estão distribuída a despesa? Como é que ela está distribuída? Então, nós temos Câmara Municipal, em 2019, 9 milhões, repete o mesmo valor para 2020. Administração, um pouquinho menor no ano de 2020 contra 2019. 2019 ela tinha 63 milhões de aplicação previsto, para 2020, 60. A Segurança Pública, Segurança Pública, lá 4 milhões, contra 617. A Segurança Pública aí é que está com a GM, por isso que fica mais significativo o valor. Ele saiu lá da administração, por isso que está o valor menor. Os encargos, os vencimentos da guarda, antes eles oneravam a administração, agora está separado, por isso que caiu a administração. Por isso, exatamente. Aí temos lá assistência social, valor um pouquinho menor. Saúde e educação continuam ainda com os valores mais significativos da despesa total, demonstrando, sim, sua evolução, seu crescimento. Urbanismo com uma queda, isso reflete lá quando a gente viu que a despesa de capital diminuiu, ela reflete diretamente ali dentro de urbanismo também. Habitação, um valor menor. Agricultura, uma pequena queda. Comércio e serviços, praticamente sem evolução. O subsídio ao transporte público, com valor significativo em relação ao exercício do ano passado. Desporto e lazer, a gente percebe também que eles estão com as aplicações quase que empatados em relação ao exercício anterior. Encargos especiais, aí nós temos também a questão do pagamento da dívida, do precatório, que você tinha perguntado também, ele caiu ali, e a reserva de contingência. Então, os recursos estão distribuídos desta forma dentro da peça orçamentária. Em relação às obrigações constitucionais de aplicar em educação e saúde. Então, a gente constata na peça que isso foi respeitado. Educação está apresentando uma aplicação de 26,53% dos recursos obrigatórios. O que vale considerar aqui? Observe que lá a gente tem geral e recursos obrigatórios. Esse geral que a gente está vendo, 35%, seria em relação ao orçamento total, mas não é essa conta que a Constituição obriga de aplicação. É aquele valor dos 26,53%. A Constituição impõe que, de algumas receitas, o município tem que aplicar necessariamente o mínimo de 25%. A peça mostra para nós que está aplicando 26,53%. A mesma coisa em saúde. Saúde, a obrigatoriedade é 15%. O município, já de longa data, sempre aplica mais, é impossível aplicar menos, né? Então, da obrigação dos 15%, o Executivo prevê uma aplicação de 25%. Isso, e no total geral que está previsto de aplicação na saúde, que são 64 milhões, ele representa 21% do orçamento total do município. Despesa com pessoal é uma outra questão que o Executivo também tem que tomar o cuidado para não estar extrapolando, estourando o limite constitucional. Então, está aí, o limite é 54% do Executivo, mais 6% do Legislativo. Então, o Executivo está com 47,37% de previsão de aplicação, o Legislativo 2,20%, somando um total de 49,57%. Então, a peça orçamentária demonstra também que esse limite foi respeitado. Mais um resumo para a gente ver aonde que estão aplicados os recursos. Então, a gente observa lá, pessoal em cargos, é uma despesa significativa.
ele representa 50% do orçamento do município. Os juros, 1.755.000, outras despesas correntes, quase 139 milhões, as despesas de capital, mais a dívida contratual, a amortização da dívida, quase passando um pouquinho dos 14 milhões, e a reserva de contingência, novamente, que a gente traz, que é uma obrigatoriedade também. Observa-se também na despesa, né, a evolução é inevitável. E, assim, quando a gente vai falar de principais ações que a gente verifica na peça orçamentária, consultando a peça, o que a gente percebe assim, de ação voltada para a infraestrutura? As principais são um projeto de interligação que o Executivo tem, referente à fibra ótica, e a construção da creche do Campininha. E temos também aquelas ações que partiram das emendas que houve na LDO. Então, a pavimentação na rua José Tibaia, no Iguaçu, pavimentação asfáltica na rua Júlio de Luca, no Tabuão, a reforma do prédio do CISO, na unidade central, a revitalização do campo José Carlos Cristanella, no bairro do Goianã, a reforma e ampliação da EMEI Ivone Taliassac, Godinho, a reforma da EMEIF Paulo Ricardo, a reforma da EMEI Donaldo Lopes, no Santo Antônio, a ampliação da EMEI Mailasque e a construção de um parquinho infantil ao lado da EMEI Mailasque. Não é que a peça traz só isso, essas são algumas ações voltadas para a infraestrutura. Daí tem as outras ações que não estão nessa categoria. Então, por exemplo, aqui, o que nós temos tanto, que não se refere necessariamente à infraestrutura. Nós temos, então, lá o transporte escolar, com quase 6 milhões de reais de investimento, a merenda, 9.651.500 reais, a varrição, respondendo por 12 milhões, a iluminação pública, com 6.600.000 reais, os medicamentos, tanto os medicamentos comuns, né, digamos assim, mais o judicial, com 2.300.000 reais de estimativa, o convênio com a Santa Casa, quase 28 milhões, as tarifas públicas, ali é água, luz, telefone, com quase 4 milhões, cesta básica e vale alimentação dos servidores, 16 milhões, a Câmara com 9, o Fundo de Seguridade com 23 milhões, incluída aí a reserva de contingência, e mais 2.700.000 reais do aporte para o Fundo de Seguridade e o subsídio do transporte público. Então, são essas, resumidamente, são essas as ações que a gente verifica na peça. A gente verifica na peça que ela trouxe, então, as previsões legais, constitucionais, respeitou os limites, trouxe os quadros, demonstrando as aplicações dos recursos. Temos os 14 milhões, mas ali tem despesas com dívida, dívida com fundo, o empréstimo, então não dá para eu falar para você 14 milhões dividir, a gente achar o percentual, não dá para te falar assim de pronto. Bom, então, feita a explanação, eu deixo aberto agora para os senhores vereadores, né, estão presentes o vereador Gutuissa, o vereador Alacir, para ver se vocês têm algum questionamento a ser formulado. Portanto, eu passo a palavra ao vereador Gutuissa. Boa tarde, colega Niltinho, Alacir, funcionários da Câmara, Madeli, sempre diligente, competente, é um prazer ouvir você falar, parabéns pelo seu trabalho. São 7 anos aqui, admirando a sua competência, a sua capacidade, sempre muito clara, cristalina, ajudando a gente a cumprir os mandatos e analisando os números.
Primeira transmissão de audiência pública no Face dessa casa, então queria cumprimentar os internautas e tecer algumas considerações a respeito desses números para o ano que vem. 325 milhões e 200 mil reais não é um número baixo, é um número bom para o município, já um orçamento que cresce, mas que ainda reflete algumas situações que vêm do passado, não só da administração passada, mas de décadas. Então, a gente vê alguns números que surpreendem. Eu quero falar algumas coisas sobre isso, para que a gente pense no município daqui para frente. Falar um pouco de dívidas, né? A gente viu ali os aportes já com expectativa de dívidas. Em relação à administração passada, foi noticiado amplamente que havia 12 milhões de dívidas deixadas para essa administração. E aí, em novembro, ou mais tarde, dezembro de 2017, foram pagos 11 milhões daqueles 12. Então, restou 1 milhão e pouco de convênio da administração passada para essa. Então, isso já falei aqui na primeira audiência de 2018, quer dizer, aquela crise pontual que foi deixada, que até alguns números refletem também em arrecadação, ela se extinguiu no começo de 2018. No final do ano passado, nós tivemos superávit de 6 milhões. E também, com os terrenos que não foram vendidos abaixo do valor venal, por conta da contratação pelo presidente da casa, na época, o vereador Niltinho, que identificou o valor real dos terrenos. Aquele projeto de lei, Nil, ele equivaleria a 4 milhões. Então, teria sobrado, o ano passado já, teriam tido um superávit de 10 milhões. Então, a gente vê que realmente é uma condução, lentamente o município se recupera, né? Ele vem se recuperando lentamente, tanto da crise nacional quanto da crise estrutural, aquela crise pontual, vamos dizer, conjuntural, perdão, deixada pelo final da administração passada, o que é muito bom. Né? Então, mas uma coisa me preocupa e me chama a atenção aqui. Então, daqueles 12 milhões, 11 foram pagos, restaram 1 milhão e pouco. Mas hoje a gente tem uma outra estrutura de dívida. Então, a gente tem que deixar bem claro para a população que existe, sim, uma dívida da prefeitura. Ela tem uma dívida de 3 milhões e meio, que foi do empréstimo para a compra de máquinas e caminhões. Então, isso aí, uma parte já vai ser amortizada, começa a ser amortizada o ano que vem. Ela tem uma dívida de 7 milhões por conta da sentença da Bernardino de Luca. E essa sentença não estava ainda incorporada no passado. Então, a prefeitura peticionou, para quem não sabe, a prefeitura perdeu um processo aí de mais de 20 anos e tem uma dívida de 7 milhões com uma empresa. E essa administração pediu parcelamento em 15% ao ano. Então, essa dívida será paga nos próximos 6 anos. Então, a gente já soma 3 milhões e meio com esses 7 milhões, já 10 milhões e meio. Mas, aqui, 1 milhão e meio, o ano passado já estava na LDO na Lua para 2019, Nil, 2 milhões prevendo amortização com dívidas trabalhistas de 5 funcionários, que foram demitidos irregularmente pela administração passada, tiveram que ser readmitidos por essa administração, ganharam as indenizações, as sentenças já transitaram em julgado, e essa administração e as próximas vão ter que pagar esses 2 milhões de dívida. Então, eu me lembro, já votamos aqui 340 mil, foi a primeira indenização, que era de uma pessoa, de uma mulher, eu não me lembro exatamente, parece que da educação, eu não tenho certeza, mas ainda resta mais 1 milhão e meio, com esses, em média, números, assim, grosso modo, então a gente soma aqui 3 milhões e meio das máquinas, com 7 milhões do precatório, 10 milhões e meio, mais 1 milhão e meio com 5 funcionários, então você já tem uma dívida atualizada de 12 milhões. Ou seja, exatamente o mesmo valor da administração deixada pela administração passada. Não estou dizendo que foi construída por essa administração, porque o precatório vem desde de Mário Luiz, tá? Mas números, estamos falando de números, não estamos fazendo pré-julgamento de nada, só estou constatando. O que me preocupa sobremaneira, já tem 40 ações trabalhistas ajuizadas na Justiça do Trabalho das auxiliares de educação. E devem chegar a 100 ações trabalhistas. É um dado para a gente considerar também para o ano que vem. A dívida da Santa Casa foi apresentada na quarta-feira passada, 54 milhões a dívida da Santa Casa. A imensa maioria desse valor contraída na intervenção feita pela administração passada, entre 2014 e 2016. Porém, tem uma parte dessa dívida que é 2017 e 2018, quando estava a Irmandade de volta lá. Agora, não temos como saber da requisição, praticamente não acredito que tenha a dívida deste ano. Né? Mas as indenizações por morte que aconteceram esse ano também são responsabilidade do município de São Roque. Então, o que nos preocupa sobremaneira? Esses 54 milhões que vêm da Santa Casa para somar com esses 12 que já estão aqui. O que se sabe é que 150 mil do repasse mensal estão sendo já utilizados para amortizar, mas esses não são suficientes para que a Santa Casa tenha uma potência máxima de atendimento.
A gente tem ouvido lá nos corredores que a prefeitura aumentaria em R$200 mil mês. Eu vi realmente um acréscimo aqui para a Santa Casa, que pode ser que seja esse valor, para tentar avançar um pouco com a quitação das dívidas. Mas, mais cedo ou mais tarde, isso aqui recai sobre o município. Não tem alternativa, porque é responsabilidade legal da intervenção e da requisição. Então, esse quadro de dívidas, ele começa, no médio prazo, a assombrar. Ele começa a preocupar e ver que a gente não tem um crescimento exponencial de arrecadação para justificar 12 mais 54. Então, na prática, hoje a cidade deve 54 mais 12, 66 milhões. Essa é a dívida do município, Santa Casa com prefeitura. Então, isso me preocupa bastante. Outra coisa que eu queria considerar para quem está nos ouvindo, o percentual de fonte própria, de receitas próprias do município aqui, dos 300 milhões, 104 milhões de renda própria, dos impostos da prefeitura, do IPTU, do Intervivos, do ISS. 1/3 é isso aí, perfeito. Obrigado, Márcia. Essa tela aí. Essa tela preocupa demais. Por quê? Porque mostra a dependência total do município com o repasse. Com o repasse da União e com o repasse do governo do Estado. Mostra a fragilidade da nossa economia. Acho que isso é para a gente considerar que a matriz econômica do município ela está fracassando. Ela tem que ser complementada com outras atividades econômicas que façam com que o município aumente a sua arrecadação nos próximos 5, 10 anos, muito mais do que vem crescendo. Esses 3,29 que cresce desse ano é muito pouco. É muito pouco tanto para a gente atender serviços melhores, de coleta de lixo, de educação, de saúde, quanto para melhorar esse equilíbrio, que é muito, muito fraco. A economia do município tem 1/3 do recurso, mostra a fragilidade da nossa economia. São Roque sempre foi uma sede regional de serviços, né? A gente tinha aqui as populações do entorno vindo consumir aqui, tanto quando o Mairink nos pertencia, quanto quando Araçariguama também nos pertencia. E o que acontece hoje? Você vê, por exemplo, a loja 100 se instalando em Araçariguama. Você vê a Alfafone de São Roque instalando a Vivo em Mairink. Então, as pessoas que vinham de Mairink, de Araçariguama, não tem mais a necessidade de vir para fazer serviços elementares. Poucos serviços, talvez o Hospital da Unimed ainda tem uma liderança regional, estão justificando que as pessoas saiam das suas cidades para vir gastar em São Roque. Porque um serviço que pode ser replicado no outro município, ele enfraquece a nossa economia. Daí vou chegar onde eu quero concluir. De janeiro a julho desse ano, São Roque perdeu 177 empregos formais no comércio, em serviços, dados do CAGED. Isso é loja fechando, a gente viu fechamento de 2 lojas da Adidas, a gente já comentei em sessão, fechamento de uma das lojas da Hering, a influência também, nesse ponto, negativa do outlet sobre a nossa economia, quer dizer, é muito bom, tem preços, gera emprego para... Aliás, a maior parte dos empregos não fica em São Roque, os empregos do outlet, tem cidades da região inteira aqui empregando as pessoas lá, e a gente com o comércio no centro enfraquecido, empobrecido, com lojas fechando, então a gente tem que pensar sobre esses números. Fazer uma comparação aqui também do orçamento de uma outra instância turística, como Itu, por exemplo. Em 2009, o orçamento de Itu era o dobro de São Roque. Itu é uma instância turística que tem turismo onde tem que ter turismo, tem galpão na beira da Castelo, tem fábrica onde tem que ter fábrica. Não tem essa lenda urbana que tem em São Roque de não poder ter empresa. Isso é uma coisa cultural que foi implantada aqui. Hoje, em 2019, o orçamento de Itu é 4 vezes São Roque. Então, ele fez uma exponencial nos gráficos, você pode observar, Madrid já teve a oportunidade de observar isso, os gráficos do orçamento de Itu com o de São Roque, eles disparam de um certo momento que... Então, estou dizendo isso para justificar que a gente tem que repensar a economia do município, não é nenhuma crítica tecida pessoal ao administrador atual, não independe dele, são decisões tomadas há 20, 30 anos atrás, e que São Roque tem que se deter sobre isso para o futuro, não tem como continuar com esse orçamento aqui. Esse orçamento, assim... É o melhor que se pode ter para esse momento, mas ele é muito aquém do que a cidade necessita. Tem um número aqui que é absolutamente chocante, que é R$50 mil para habitação popular. Gente, R$50 mil você faz o quê? Você não faz desculpa, você não faz um barraco. Você não faz um barraco de madeira. Então, quando em 2011 passou um projeto de lei federal, que era o PLIS, Programa de Incentivo à Habitação de Baixa Renda. São Roque fez esse mapeamento, eu não tenho o número exato, mas em torno de 2.600 casas de baixa renda era o déficit habitacional do município. E de lá para cá não teve nenhum programa habitacional que tenha contemplado uma casa sequer, ou 2 casas sequer, exceto Lagoa dos Patos, que deve ter umas 160 unidades. Então, de 2.600 casas, que era o déficit da nossa população, porque a gente é uma cidade
de puxadinho mesmo, as pessoas casam, os filhos casam, vão morar no fundo dos pais, os avós, os netos no fundo da casa dos outros, enfim, a gente tem muito pedido de anistia de imóveis de construções irregulares porque as pessoas não têm onde morar, e o fato é que o terreno é muito caro e o aluguel é muito caro em São Roque, então a gente ter esses 50 mil reais para habitação popular, realmente era melhor que não tivesse nada, era melhor que fosse zero, porque é um recurso que evidentemente vai ser remanejado, Nil. Não tem como fazer nenhuma casa sequer com 50 mil reais. É um símbolo, sabe? Estou analisando o símbolo. Repito, não é uma crítica oportunista, não é uma crítica a esta administração, não. É um entendimento do filme que a gente está vendo nos orçamentos. É o meu 7º orçamento aqui, e eu gosto muito de estudar isso, estudo direito tributário. Até gravei um vídeo hoje sobre orçamento, e é para que as pessoas mais alheias à política possam entender que muitas vezes não é culpa desse ou daquele prefeito. É um entendimento que a cidade inteira tem que ter para tomar novas decisões para o futuro. Os nossos mandatos vão terminar, o prefeito vai terminar, nós vamos voltar para a nossa vida pessoal, mas alguém vai estar aqui administrando a cidade, vai sentar aqui no outro mandato com esses números que são totalmente abaixo do que a cidade mereceria. Eu vou dar uma outra comparação. Né? Santana do Parnaíba, há 20 anos atrás, quem ia ao centro de Santana, o Nil conhece Santana, sabe que o centro de São Roque, a cidade de São Roque, era muito mais pujante há 20 anos atrás do que Santana. Hoje a economia de Santana do Parnaíba é 3 vezes essa. O orçamento, eu tive a oportunidade de ver a lua de Santana, é 1 bilhão e 200 milhões. Aí o pessoal fala, mas tem Tamboré. Tem, mas não tinha Tamboré. Alguém fez um plano diretor que permitiu instalar Tamboré lá. Hoje, se você quiser instalar uma Tamboré em São Roque, não tem, não pode, não tem aonde. Mesmo com 7 quilômetros de Castelo, você não poderia instalar hoje, na região da Castelo, um Tamboré. Então, são essas decisões que os administradores do passado tomaram em São Roque, que a gente precisa repensar para o futuro. Acho que a gente quer envelhecer numa cidade melhor. Se a gente quer ter uma rede social aí mais, vamos dizer, mais feliz, as pessoas mais alegres, com uma Santa Casa, com menos denúncias, nós vamos ter que nos deter cada vez mais aqui. Ó. Esse é o coração do município. Todo ano eu falo a mesma coisa, né, Nil? É a lei mais importante para votar. É a lei mais importante para votar. Então, eu peço desculpa se eu me estendi um pouco, mas um outro dado aqui preocupa muito. Qualquer prefeito que entrar na cidade, ou se o prefeito atual continuar, ele vai ter que se deter na folha. Na folha. Anotei aqui, prefeito Efaneu tocava a cidade com 37,5% de folha. E o que restava em investimento, e ele foi talvez o prefeito que mais asfaltou em São Roque, porque sobrava um restante anual que ele conseguia investir. Então, asfaltou a Vila Nova, asfaltou Cascavel, Vila Belmiro, uma série de obras que ele pôde, inclusive entrou para a história como um dos prefeitos que mais asfaltou em São Roque. Fez mais obras, fez muitas obras em escola, pegou uma época onde o Fundeb era alto, o SUS pagava melhor, enfim, teve uma confluência de fatores. Mas hoje, aqui, ó, previsão, a gente já teve alertas aí do Tribunal de Contas, São Roque chegou a 52% de folha esse ano, eu já vi aqui em outras audiências de prestação de contas, e está projetando 50,79% para o ano que vem. Então, isso aqui, gente, é impossível ter capacidade de investimento com essa folha. Então, se o administrador não se detém em reduzir as folhas, em geral, São Roque não vai evoluir em esgoto, em asfaltamento, a gente vê uma ponte caindo atrás da outra. O que é isso? Por que cai as pontes? Porque tem 50, 60, 70 anos, não tem manutenção, e não é nessa administração, é em todas. Então, a gente tem que estudar, gente, e nos esforçar para melhorar esses números. Dados também genéricos. O prefeito Igor de Itapevi, ele pegou uma folha de 22 milhões de reais mensais e caiu para 16. E aí consegue fazer obras que agradam a população, consegue construir escola, consegue fazer mais unidades básicas de saúde. É sobre isso que eu estou me detendo. Peço mais uma vez desculpa pela demora, mas como eu sou estudioso do orçamento, amo o município, quero envelhecer aqui, encontrei hoje uma oportunidade de passar um pouco esses dados, e muitos dos que me passaram, agradeço a Madeli pelo apoio técnico fabuloso que dá para essa casa. Obrigado, pessoal. Eu agradeço, vereador Gutuissa. Na verdade, nós te ouviríamos por mais um tempo até, porque fez uma explanação realmente muito importante, né? Eu comentei na sessão passada que eu tenho chegado um pouco atrasado nas coisas. Eu vim aqui pensando hoje, eu vou falar alguma coisa sobre a Madeli, sobre o trabalho da Madeli, a forma como ela nos orienta, a forma... É verdade, viu, Madeli? Eu, como presidente dessa casa, nos últimos 2 anos, eu tinha muito orgulho de tê-la aqui.
E fiquei contente que eu fiquei como presidente da Comissão de Finanças, que tem tudo a ver com você, então a gente continua muito junto, né? Mas, Guto, eu ouvi atentamente as suas considerações e você demonstra realmente que você é um estudioso no assunto. Eu nem tanto, mas eu também procuro observar algumas coisas e até já disse isso na sessão ordinária passada, né? Foi nos apresentado um quadro onde mostra a eficiência, vamos dizer assim, não a eficácia do município. Você consegue demonstrar que o que se ganha é o que se gasta, não se gasta a mais. E naquela oportunidade eu dizia isso, né, que um plano diretor de anos atrás, que, a meu ver, engessava a cidade, que eu tentei evitar até quando era vereador, ele acabou sendo aprovado e, a meu ver, é uma das coisas que pode realmente modificar. Você deu o exemplo, né? Não podemos fazer um tamboré na Castelo, quer dizer, como é que você pensa em evitar um negócio desse, né? Um ponto que eu sempre toco, né? Só estou ilustrando para depois entrar no assunto, mas nós estamos no meio de duas vias de acesso que são invejáveis para qualquer município. Castelo Branco e, daqui a pouco, uma Raposo amplamente duplicada, quer dizer, via de acesso excelente. Nós estamos a 20 minutos de um rodoanel que daqui a pouco vai te ligar. A zona portuária, que é Santos, a zona aeroportuária, que é Guarulhos. Então, não tem logística melhor. Nós estamos numa esquina do Brasil que deve ser uma das melhores que existem. Rodoanel, Castelo Branco, Raposo, e o município não se desenvolve. Culpa da atual gestão? Como você disse, não. Culpa de falta de planejamento, ao meu ver. Por quê? Porque você consegue imaginar, né, alguns anos atrás, a vinda da duplicação da Raposo, a possibilidade de se fazer um plano diretor, o Estatuto das Cidades, que na época era discutido, os contornos para Raposo Tavares, quer dizer, você tinha tudo para fazer o que fizeram em Sorocaba, ou você deu um ótimo exemplo, Itu, o crescimento de Itu, né? Agora, tem alguns pontos que realmente são preocupantes e a gente tem que se preocupar da forma como você falou. Uma dívida que pode vir a atingir 66 milhões. Obviamente, a gente vai ter que discutir tudo isso, porque, principalmente em relação à Santa Casa, existem dívidas que ainda não são confirmadas, que vai ter que se discutir essas dívidas, que vai ter parcelamento, que vai ter parcelamentos em 360 vezes algumas coisas que o governo nos dá, né? E nessa questão específica do precatório de 7 milhões, eu encaminhei um ofício ao Executivo, assinado por mais alguns vereadores, o vereador Etelvino, eu me lembro, acho que foi o vereador Israel, questionando isso, porque o que se diz ali desse precatório da Bernardino? Que aquilo lá foi uma doação. E hoje apareceu uma empresa dizendo que aquilo não poderia ter sido doado, que pertencia a eles. Então, isso vai ter que ser muito, né, discutido. Nós vamos ter que entrar a fundo nessa questão. Eu, vendo esse quadro, Madeli, eu vi despesa com legislativo, executivo, o tribunal permite 52% até 54%, nós estamos em 49,57%. Eu, sinceramente, eu não sabia que se somava a despesa do pessoal. Ah, não, então, isso aí que eu queria entender. Ah, não, estou dizendo, isso sim. Que esses 49,57 você está contando com a Câmara. Então, isso se trata de um dado um pouco mais preocupante ainda, Guto, porque enquanto a Câmara é totalmente enxuta, porque eu conheço poucas câmaras como a de São Roque, que tem, eu acho que não, que tem 15 vereadores, não tem assessor, tem pouquíssimos funcionários,
nos 2 anos passados, conseguimos entrar com os estagiários, que trouxe qualidade para a Câmara, que trouxe economia, né? Conseguimos funcionários de altíssimo padrão, ganhando pouco ainda com critério social, né? Você me ajudou muito nessa questão. E se você for somar ali, então, 49,57, para chegar nos 54, demonstra que a Câmara deu uma contribuição imensa para o município, né? Tanto que todo ano estamos devolvendo aí 3, 4 milhões de reais para o Executivo. Bom, volto nesse assunto. Também acho, assim como o Guto, que tem que se definir projeções futuras. Não dá mais para a gente... a gente está vendo estados, municípios, tudo chegando a ponto, Guto, de não ter mais como pagar servidor, não ter mais como... A inadimplência é tão grande, né? Me assustei com a questão dos medicamentos judiciais, até a gente comentou agora separadamente. Então, tem alguns itens assim que realmente nos assustam. Eu encerro aqui, encerro as minhas palavras, né? Mas deixo aberto se alguém quiser ainda fazer uso ou alguma pergunta. Guto, você disse que você usou demais seu tempo, mas também fique à vontade. Vamos deixar bem claras as coisas aqui, bastante transparentes, né? Acho que, por favor. Não, é só para frisar que da síntese da minha fala é de que nós temos como sociedade, como cidade, como comunidade, que amamos a cidade, São Roque é peculiar, tem uma população que ama o município, que protege, que defende a cidade. Nós temos que nos deter mais sobre esse assunto, a gente tem que debater mais, tem que ser popularizado. A gente tem que influenciar nas decisões, como a gente falou aí, de ter um tamboré na Castelo. Hoje você tem ali, na mineradora Bandeirante, nesse eixo da Castelo que a gente tem em São Roque, vaca pastando, cavalo pastando. Não gera emprego, não gera recurso, nada contra a pecuária, obviamente, mas nós somos de renda, O nosso salário médio mínimo no município é 2,3 salários mínimos. Mairinque é 2,5, Varginha é 2,7 e Itapevi 3,1. Eu estou falando isso à exaustão. Todas as reuniões que eu falo, eu faço isso. Por quê? Porque a gente tem que fornecer condições dos nossos jovens ficarem morando em São Roque. A gente é exportador de jovens inteligentes para fora. As nossas cidades, as pessoas saem para fazer as faculdades que não tem aqui, e acabam namorando, casando fora, pegando empregos fora, e por isso a gente vê no IBGE uma cidade de média idade. A gente não tem um grande pico de jovens, como tem a maioria das cidades. Hoje, grande parte das cidades brasileiras tem mais jovens, claro, vai aumentando a nossa média de idade do Brasil, vai envelhecendo mais o Brasil, porém, São Roque está exportando jovens, está perdendo a pessoa que está na idade de produzir mais, de ter um salário melhor, e está ficando com uma sociedade de pessoas mais idosas com menos renda, onde a vida é mais cara. Na terceira idade, a vida é mais cara e a renda é menor. Então, a gente está realmente infelizmente, e isso eu provo, eu debato, discuto com quem quiser discutir números comigo, quadro de decadência. São Roque vive um quadro de decadência que não é causado por 1 ou 2 prefeitos, é causado por decisões tomadas pela sociedade de São Roque. A gente tem que se deter, o ano que vem a gente tem um processo em curso eleitoral, a gente tem que se deter sobre números para ver qual é a São Roque que a gente quer envelhecer. Vão trocar 15 vereadores, vão trocar 10 prefeitos. Se não mudar isso aqui, gente, esquece, não tem como, só piora. Hoje você tem aí uma situação de fragilidade na fiscalização. Eu já falo todas as sessões, sou muito crítico, porque tem 7 fiscais, e não tem como, talvez, fazer mais do que esses 7 fiscais fazem, porque tem invasão todos os dias de parcelamento irregular. Quando você não tem habitação popular prevista para as crianças, para as famílias que vão crescendo, para as pessoas que vão casando, você tem o quê? Você tem invasão. Ou você vai morar no fundo da casa do seu pai, da sua avó, ou você vai invadir. E a gente tem hoje invasões enormes aqui no Sorocamirim, área nobre da cidade, na estrada do Morita, na região do Caetê Carmo, várias invasões. Então, a gente tem que deter sobre os problemas de longo prazo. Eu acho que você foi muito feliz, Nil, quando você falou a palavra planejamento. O que realmente faltou no nosso município é o planejamento, mas que contemple a todos, não que contemple a poucas pessoas ou algum grupo específico. O planejamento que seja para classe alta, para classe média, para classe baixa, para os distritos. Você também vê no orçamento uma concentração do centro em detrimento dos distritos. Isso eu já acompanhei em vários, inclusive eu falei isso muito na administração passada aqui. Você tem hoje no município mais cadastros de casas na zona rural do que no centro. Você tem aí perto de 11 mil cadastros residenciais na zona central e 12 mil nos distritos. E aí você não tem o mesmo volume de asfalto, de iluminação, de esgoto nos distritos. É ao contrário, justamente onde não tem. Até eu falei sobre isso aqui na sessão passada.
Onde não tem esgoto é justamente onde mora mais gente. Então, você pega aí uma mancha aqui da Quintino, vai até a Vila Lino, você tem o município tem mais de 4.000 fossas caipiras e contaminação de água de lençol freático. Então, como é que você repara uma obra dessa de 30, 40 milhões com um orçamento desse? Não tem como. Entendeu? Então, pode trocar mandato, pode trocar prefeito, pode trocar vereador. Se não mexer na estrutura da economia do município, nesse quadro que foi passado aqui hoje, a cidade não vai evoluir. Obrigado, gente. Desculpa e boa tarde a todos. Desculpa aí por me demorar. Quero registrar a presença do vereador Alfredo Estrada. Pergunto se mais alguém quer fazer uso da palavra. Madeli, satisfeita? Estrada? Portanto, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.